Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com o estudo do verbo, tá? Aqui vamos trabalhar o verbo na construção de sentido dos textos. Então, é o verbo no contexto, na oração, no texto mesmo, tá? Do livro Português Linguagens, tá? Do nosso livro, William Cereja. Tá? Então, vamos começar com o poema aí, com a canção, não é? Leia a seguir a letra de uma canção de Arnaldo Antunes e Alice Ruiz. Então, vamos ler. Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que eu sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Socorro, não estou sentindo nada. Aí tem o site, tá? Então, o texto fala assim, aborda o sentido de sentimentos, né? Ele já não tem sentimentos. Então, ele quer ter sentimentos e pede para alguém ajudar, não é? Ele quer nem que seja medo, qualquer sentimento, ele já não sente. Então, vamos aos questionamentos aqui. No primeiro verso da canção, há uma locução verbal que é fundamental para expressar o problema do eu lírico. Vamos voltar lá no primeiro verso do poema. Aqui, o primeiro verso. Socorro, não estou sentindo nada. Olha a locução aqui, ó, estou sentindo, tá? Ela é formada por o verbo auxiliar, está, né, que aqui está no presente, no indicativo, e sentindo do verbo sentir, aqui está no gerúndio, certo? Então, identificamos a locução verbal no primeiro verso. Aí pergunta, qual é essa locução? Então, a locução é estou sentindo. De quais formas verbais ela é composta? A locução é formada pelo verbo auxiliar estar, né? Flexionada na primeira pessoa do presente do indicativo, eu estou, eu primeira pessoa, estou presente do indicativo, né? E pelo verbo principal sentir no gerúndio, que é sentindo, tá? A segunda pergunta, por que é possível afirmar que a locução é fundamental para identificar o problema do eu lírico? Ora, o eu lírico fala sobre seus sentimentos naquele momento. Na verdade, ele está falando sobre a ausência de sentimentos, né? Enquanto canta, e com isso, para ele, é um problema, não é? Então, como ele fala da falta de sentimentos, é um problema. Então, ele quer sentir alguma coisa, não é? Ele quer sentir medo, calor, vontade de chorar, né? E que ele não está sentindo, ele está com essa ausência de sentimentos. Então, o eu lírico, ele fala desses sentimentos, que para ele é um problema. Próxima pergunta.
Em quais outros versos da canção a locução verbal é substituída por uma forma simples? Então, há verso no poema em que essa locução é substituída por um único verbo. Vamos identificar lá. Aqui, ó, onde diz aqui, ó, eu já não sinto nada, não é? Alguma coisa que se sinta. Então, aqui é a forma simples, não é? Um verbo só, não é? Aqui já é a locução, estou sentindo. Então, identificamos aqui no poema, não é? Na canção. Então, em quais outros versos da canção a locução é substituída por uma forma verbal simples? No verso, já não sinto amor nem dor. Então, sinto é forma simples. Já não sinto nada, né? Tem 2 versos lá que está empregada a forma simples. É sinto em já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Vamos a outra pergunta. Tendo em vista os usos da forma nominal utilizada na locução, discuta com colegas e o professor e conclua. Qual é a diferença de sentido entre o verso em que há a locução verbal e o verso em que há a forma verbal simples? Então, veja, na locução verbal tem um sentido, na forma simples tem outro sentido. Ora, o uso do gerúndio na locução dá a ideia de uma constatação que é feita no momento presente e tem continuidade, não é? Estou sentindo, então é no momento presente e tem continuidade, estou sentindo. Na forma simples, ele diz apenas sinto, está no presente e dá a ideia de continuidade, mas de uma verdade já constatada, não é? Então, a forma simples no presente não dá ideia de continuidade, não é? Mas de uma ideia já constatada. Então, quando ele diz eu sinto, já é uma ideia constatada, não é? Estou sentindo, dá uma ideia de continuidade. Entenderam a diferença? Vou voltar lá. Ó, estou sentindo, dá a ideia de continuidade. Mas quando ele diz eu já não sinto, dá uma ideia, não dá a ideia de continuidade, mas dá uma ideia de uma verdade constatada. Sinto, não é? Uma ideia constatada, tá certo? Então, veja, aqui eu coloquei a sugestão de resposta, você pode melhorar sua resposta aí, tá bom? Melhorando aquela forma produzida, não é? Aquela resposta trabalhada, completa, tá? Vamos à próxima. Diz, releia este verso. Não vai dar mais para chorar. Identifique no verso 2 formas verbais que juntas equivalem a um tempo verbal simples e esse tempo verbal. Então, qual o verbo que substitui vai dar? Dará, não é? Está no futuro. Então, dará, futuro do presente e do indicativo. Então, a forma simples de vai dar é dará. E está no futuro do presente do indicativo. Vamos à outra. O trecho no qual um verbo acrescenta sentido à ação expressa pelo verbo principal e dê o sentido acrescentado. Então, o trecho no qual o verbo acrescenta sentido à ação expressa pelo verbo dá mais para chorar. O verbo auxiliar dá acrescenta o sentido de ser possível, não é? Dá mais para chorar. Então, é no sentido de ser possível a ação expressa pelo verbo principal, tá? Então, o sentido é esse, tá? Qual é o trecho
dá mais para chorar. E o sentido, o verbo auxiliar acrescenta o sentido de ser possível a ação de chorar, que é o verbo principal. Então, é esse o sentido, tá certo? Então, coloquei aqui a sugestão de resposta, não é? No lugar de vai dar, dará, tá no futuro presente. Dá mais para chorar é o trecho que pede aqui, e o sentido, o verbo auxiliar, dá, acrescenta o sentido de ser possível a ação expressa pelo verbo principal, chorar. É a sugestão de resposta. Aqui você pode trabalhar melhor sua resposta, resposta completa, pega um pedacinho da pergunta, não é? Para melhorar aqui a sua produção, que é esse sentido que a gente acrescenta um score na resposta completa. Aí vem, continuando aqui agora na página 31 a 32. Continua no livro de vocês, na página 32, tá bom? Então, veja aí, releia estes versos. Qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Aí pergunta, qual é o sentido do verbo ter nesse contexto? Deve ter algum sentido. Então, deve existir, não é? Deve haver algum que sirva. Então, tem esse sentido, esse verbo ter aqui, tá bom? Pergunta da B. Identifique a locução verbal presente em um dos versos, o tempo das formas verbais que compõem essa locução e o sentido que o verbo auxiliar da locução acrescenta ao verbo principal. Então, observe aqui os comandos. São 3, não é? Identifique a locução verbal presente em um dos versos. Então, qual a locução verbal? O tempo das formas verbais, tanto o tempo do auxiliar quanto o do principal. E o sentido, né? E o sentido dessa locução verbal. Então, veja, a locução verbal é deve ter, é a locução verbal. Aqui, ó, locução verbal, deve ter. Ela é formada por deve, verbo auxiliar. Qual o tempo desse deve aqui? É presente no indicativo, é o tempo. E o ter é o verbo principal e está no infinitivo, porque é terminado em R, tá bom? Aí, o sentido, o verbo auxiliar acrescenta ao verbo principal o sentido de necessidade, de obrigação, de dever. Ó, deve ter algum que sirva, no sentido de obrigação, necessidade, tá bom? Dever, tá bom? Então, aqui eu coloquei a sugestão de resposta que você deve trabalhar sua resposta dissertativa aqui, tá bom? Vamos a 4. Considere o trecho. Alguma rua que me dê sentido. Nele a expressão de sentido. Olha a pergunta, presta atenção. Nele a expressão de sentido é uma locução verbal formada por de, verbo auxiliar, e sentido, verbo principal? Justifique sua resposta. Nesse caso aqui, de tem um sentido, não é o verbo. E a palavra sentido aqui é verbo auxiliar. Não é verbo auxiliar, não é. Sentido aqui é um substantivo. Né? Nesse caso aqui,
o significado de sentido é propósito, é objetivo, não é? Ó, alguma rua que me dê sentido, que me dê objetivo, que me dê propósito. Então, aqui nesse contexto, não é uma locução verbal, tá? Não é uma locução verbal, porque o sentido aí não é particípio, é um substantivo. Então, tem que observar o sentido no contexto, tá bom? Aí a pergunta é essa. É locução verbal constituída de verbo auxiliar e verbo principal? Não. Nesse caso não é, tá bom? Não é, tá certo? Sentido aqui, aí você justifica. Sentido aqui é substantivo e tem o significado de propósito, de objetivo, tá certo? Aí a segunda pergunta aqui, em qual das frases abaixo a expressão em destaque é uma locução verbal? Aí vamos analisar, não é? Então, essa primeira, dê sentido à vida. Dê é um verbo significativo e sentido aqui é um substantivo. Então, não é uma locução verbal, porque não é particípio. Porque na língua portuguesa, você sabe que as palavras, elas são classificadas assim, de acordo com o contexto que está inserido. Como nós já estudamos lá nos substantivos, adjetivos, por exemplo, a palavra brasileiro pode ser um substantivo, o brasileiro chegou, é substantivo. Mas se eu digo assim, homem brasileiro, aí já virou adjetivo, não é? Aí nos pronomes também, quando eu digo assim, muitos alunos, nesse caso, muitos é pronome indefinido. Mas se eu digo ele estudou muito, aí já é advérbio o muito, porque o muito aí está se referindo a estudou. E o muito aí não admite flexão. Então, as palavras têm que ser analisadas de acordo com o que está escrito. Aqui é terminado em ido, né? O participio é ado ou ido, a terminação. Mas nesse caso aqui, sentido é um substantivo que tem o significado de objetivo. Dê sentido à sua vida, de propósito, objetivo. Entendido? Aí vamos a essa aqui. Até que seu argumento tem sentido. Nesse caso aqui também não é locução verbal, porque sentido aí tem outro significado, não é? Até que seu argumento tem sentido, que seu argumento tem significado, não é? Então, nesse caso, não é locução verbal, porque aqui é substantivo, tá certo? Não é particípio. Agora vamos ver nesse segundo aqui. Ele tem sentido muitas dores. Aí sim, aqui é ação, não é? Ó, tem é verbo auxiliar e sentido vem do verbo sentir mesmo, tá bom? Do infinitivo sentir, certo? Entendido? Aí vamos ver se tem mais para complementar. Tem. Eu coloquei aqui a sugestão de resposta, tá? E aí você vai melhorando, tá? Dá uma caprichada na resposta. Veja que nós trabalhamos que não pode iniciar resposta com não. Não o quê, não é? Aqui a gente colocou
é somente objetivamente assim a sugestão de resposta. Mas sua resposta tem que ser trabalhada, aquela resposta dissertativa, tá certo? E esse aqui está marcado, é naquele locução verbal mesmo. Ele tem sentido muitas dores. Aqui é na significação de sentir mesmo, né? É ação mesmo de sentir, né? Já aqui, até que seu argumento tem sentido, até que seu argumento tem uma significação, não é? Então, aqui é substantivo. E aqui, ó, tem sentido a sua, dê sentido à sua vida, dê um significado, que já é substantivo também. Tudo certo? Então, só revisando, não é? Que a locução verbal, ela é composta de verbo auxiliar, mais um verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá certo? E o verbo auxiliar, ele muda a conjugação, não é? Só o verbo auxiliar. E a forma no infinitivo, não. Permanece sempre no infinitivo, não é? Ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo, tá bom? Então, observar o contexto, tá? O contexto e o sentido do verbo no contexto. Tá certo? Então, estudar bastante, porque ao retornar do recesso, já na quarta-feira, já é a P do verbo, né? E dos livros. Você tem que ler os 2 livrinhos, tá? O livro de ficção científica, são várias histórias, e Assassinatos da Rua Morgue, a narrativa policial, tá bom? Aí estudar bastante verbo e advérbio, tá? E o advérbio, tá bom? Só lembrando que o advérbio, ele não admite flexão e tem aqueles sentidos, né? Indica aquelas circunstâncias de tempo, de modo, de dúvida, de intensidade, de negação, de afirmação. E aí você só pode analisar no contexto. Dentro da frase, quando você lê, aí você já vê o sentido, tá? De intensidade, de modo, de dúvida. Tudo bem? Então, até a próxima, né? E bom recesso.